seguinte, o esquema é esse daqui. Ainda mais, mano. Ainda mais. Tem o direito ainda, mano. Tá do lado de fora? Ah, você é louco. Olha. Douglas. Amigos, estamos ao vivo agora em definitivo para o início da coletiva de imprensa do piloto André Negrão, que vai falar sobre a sua participação nas 24 horas de Le Mans, edição 2022. Essa que eu tô usando. Vou economizar minha bateria. Isso aí também parece uma luz de barco, né, velho? Fala aí. Tá muito forte, mano? Pra mim tá bom, velho. Tá ótimo. Pessoal, bom dia. Queria convidar vocês, por favor, para tomar esses lugares aí. Vamos começar. Pedimos já desculpas pelo nosso atraso aqui. E realmente vários colegas aí que tiveram um pouco de dificuldade para vir. Essa é uma região famosa pelo trânsito, né? Vocês estão ouvindo aí no fundo? Quem fala agora é o Rodolfo Siqueira, tá ouvindo, né? assessor de imprensa. Bom, vocês receberam aí um press kit, né, que tem um resumo bem simples aí da trajetória do André nesse ano. Tem um texto sobre a primeira corrida, que ele ganhou, um texto sobre a segunda corrida, que ele foi segundo. Tem um materialzinho sobre Le Mans também, né, e tem uma carta que o André fez para vocês, que esse é um momento realmente especial na carreira dele. Ele já teve vários momentos especiais, né? Bicampeão de Le Mans, campeão mundial, campeão na LMP2, né? Foi bicampeão da LMP2 de Le Mans. E agora ele chega em Le Mans, que é a corrida mais importante do endurance mundial, nessa condição de líder do campeonato, que é uma coisa muito especial, né? Está mostrando que a equipe tá muito forte, está entendendo bem o jogo do campeonato, vamos chamar assim. O André está muito bem, inclusive tem uma frase aí sobre ele nesse material, que o diretor da Alpine disse que o André é o piloto perfeito para endurance, né? A gente tem esse vídeo também, quem quiser usar. Enfim, vamos começar então aqui. Antes eu queria só comentar que a gente estava falando com o André aqui, a gente tem uma linha do tempo, mais ou menos, do automobilismo aqui no nosso encontro, né? A gente tem o Chico Rosa, uma personalidade do nosso automobilismo. Quem não conhece, acho que todos conhecem, né? Ele trabalhou com o Emerson, foi uma pessoa importante em vários momentos do automobilismo, foi administrador do autódromo em Interlagos. A gente tem o Katsug, né, que é um jornalista, enfim, uma referência. Tem várias referências aqui, aliás, né? Mas o Katsug, só para mencionar, eu olhei até, está na Wikipedia, e lá ele é citado como mestre, né, do jornalismo. Ele, enfim, passou por muitas publicações importantes. Lito Cavalcante, também outra referência que dispensa comentários. O Lívio Oríquio, que é o nosso colega e parceiro aí nessa jornada, também outra referência. Eu não sei se eu não estou enxergando alguém aqui, mas para eu não esquecer, peço desculpas se tiver mais alguém. Wagner Gonzalez está ali atrás, escondido atrás da árvore, mas ele está aqui. Ele se esconde fácil, estou falando aqui, mas não fui eu que disse. Enfim, temos várias pessoas aqui que foram importantes assim, na nossa profissão e no nosso esporte, né? Temos também aqui o Rodrigo Leite, que é assessor de imprensa da Renault do Brasil, está presente aqui. O Rodrigo está lá no fundo, para quem não viu, ó. Se alguém quiser falar um pouquinho sobre a equipe, sobre a Renault no esporte, ele está aqui para dar o suporte para a gente, para auxiliar.
Enfim, vamos começar aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para o André, né? Depois a gente abre para as perguntas de vocês. Vocês fiquem à vontade, por favor, para perguntar. A nossa colega ali vai ajudar. Passa o microfone, espera que meu telefone está aqui. Tudo bom, hein? Perdão, gente. Acontece. Enfim, vou abrir aqui para as perguntas. Então, André, você pode assim, resumir para a gente a sua temporada? Então, tem sido uma temporada brilhante. Então. Queria que você falasse assim, dos principais pontos da primeira corrida, segunda corrida, e como que a equipe chega agora para Le Mans. Bom dia, pessoal. Primeiramente, A gente pode fazer sentado, por favor? Que as câmeras já estão A posicionadas. câmera já está posicionada. Obrigado. é que eu sou grandão, então, se não me engano, ela não enxerga. Obrigado, hein? Primeiramente, bom dia. Obrigado a todos por terem vindo aí. Muito obrigado de verdade. E, bom, o campeonato ano passado foi bem complicado com o nosso carro. Ele não é um hipercar, ele é um LMP1, então a gente não tem a vantagem do híbrido que nem a Toyota tem. Esse ano e ano passado a gente usou também para desenvolver o carro um pouquinho melhor, para ter uma leve vantagem um pouquinho maior em 2022. De novo, nosso carro não é um hipercar, então a gente tem uma desvantagem em algumas pistas que não tem jeito, né? Mas a gente vem crescendo muito, a gente teve uma evolução muito grande já nos primeiros testes em Le Castellet. Então a gente tem um pneu feito pelo Michelin só para nós, então especificamente só para o nosso carro, que ele é traseiro, né? O Toyota é um 4x4. E depois disso a gente veio evoluindo também na parte do tanque de combustível, na parte de consumo do motor também, que é uma parte que é onde a gente perde mais em comparação com os Toyotas. E também na primeira corrida agora já em Sebring, a gente viu que a gente tinha uma pequena vantagem por ser um pouquinho mais leve comparado com os Toyotas, né? A Glickenhaus também estava lá, mas a gente sabia que eles têm um grande problema de freios. Então a gente estava já nos primeiros dias de teste com uma leve vantagem, assim, mas assim, não tinha... É muito difícil saber no começo, né? Eles conseguem esconder bastante essa parte de tempo. Mas enfim, depois daquele momento já veio os testes oficiais e classificação e depois corrida. A gente teve um espanto assim já na classificação, porque a gente que ainda estava esperando eles virem um pouquinho mais rápido na classificação, mas eles tinham realmente uma desvantagem, duas na verdade, a parte do peso, e eles não conseguiam recarregar muito o híbrido em Sebring, por ser uma pista com muitos bumps, né? Ela salta muito os carros, e também eles não tinham uma grande vantagem no tanque de combustível, pelo fato do híbrido não carregar, então eles não conseguiram fazer um lift muito grande. Conseguiram fazer uma ótima corrida, né? A Toyota número 7, que é a do Lopes, acabou batendo bem no meio da corrida, e a gente conseguiu ganhar aí nossa primeira corrida no hipercar. E, bom, foi um resultado fantástico para a Alpine, começar já 22 com um grande resultado e liderando o campeonato mundial, com uma vantagem um pouquinho maior para o segundo colocado, por ser uma corrida de 8 horas, então os pontos eram um pouquinho maior do que uma corrida normal de 6. Conseguimos fazer um treino em Monza que conseguia antecipar Spa. Então a gente conseguiu desenvolver mais um pouquinho o carro. A gente sabia que Spa ia ser uma corrida muito difícil para a gente, pelo fato de a gente não ter o híbrido, então a gente tem um consumo de pneu maior, a gente tem um consumo de combustível maior também. E Spa é uma corrida sempre muito maluca, né? Porque chove, neva, então a gente tem aí as 4 estações do ano em 6 horas. A gente fez uma corrida boa, a gente sabia que o nosso BOP que estava vindo de Sebring era pior, então a gente tinha 25 cavalos a menos e 50 quilos a mais da primeira corrida. Então a gente já vinha mais um pouquinho prejudicado por causa do nosso resultado em Sebring. Mesmo assim, a equipe fez
um resultado fantástico, trabalhou muito bem. A gente teve uns momentos muito críticos, que é a hora que eu estava no carro, que é a hora que começou a chover muito. Então a pista é totalmente nova, ainda falta uma parte de drenagem ainda na pista. A gente foi usado aí como, a gente brincou, como mula, né, para o circuito, que ainda está em fase de acertar, de reforma. E, enfim, inclusive a gente teve aí 3 bandeiras vermelhas, então deu uma afetada também aí no nosso resultado no final. Acredito que a gente não ia ganhar, pelo fato de a gente tinha uma desvantagem muito grande aí de paradas da Toyota, mas foram grandes bons resultados aí para o começo da temporada, foi um primeiro e um segundo. Estamos liderando o campeonato com uma vantagem de pontos até que considerável para Le Mans. E vamos ver o que vai acontecer agora em Le Mans, vai ser bem complicado. Você falou do BOP, né, que é o Balance of Performance, que é equilíbrio de desempenho, né, uma tradução meio livre aí, que é o trabalho que o WEC faz para equalizar os carros, né, para você ter uma melhor competição. Isso está mudando corrida a corrida, mudou de Sebring para Spa e agora vai mudar também para Le Mans. Queria que você falasse um pouquinho, se você já tem informações sobre isso, e qual que é a preparação específica que a equipe fez para Le Mans? Vocês treinaram em Monza também, não é? O que vocês fizeram especificamente para Le Mans? Na verdade, o BOP ainda não saiu, ele acaba saindo uma semana antes do primeiro treino, então a gente não sabe ainda o que está por vir. Espero que não seja muito pior do que já estava, porque nesse caso eles vão ter que reduzir um pouquinho a mais o LMP2, que já está bem reduzido, mas ainda assim de reta eles têm uma velocidade final mais alta do que nós, pelo fato deles não terem muito downforce, então eles têm uma velocidade final em Le Mans, eles vão estar aí uns 2, 3 km mais rápido que nós. Obviamente freada e contorno de curva, aí a gente vai ser um pouco mais rápido, mas de final a gente já viu aí que vai ser um problema ultrapassar os LMP2. Sobre a preparação de Le Mans, a gente teve Monza, que foi uma preparação tanto de motor quanto de pneus e de downforce também, então a gente testou as 3 coisas em 2 dias. Os pneus melhoraram, então a gente tem aí já um pneu específico para Le Mans, que isso já vem desde 2021, mas esse ano vem um pouco melhor porque são feitos para nós, que antigamente, em 2021, a gente usava os mesmos pneus que a Toyota, mas a Toyota é 4x4 e nós não, então a gente tinha um problema muito grande de aquecer os pneus dianteiros. Hoje em dia ficou muito mais fácil. Em Monza também a gente conseguiu desenvolver algumas partes do motor que melhorou essa parte de consumo de combustível, então a gente tem aí um ganho um pouquinho melhor para Le Mans. E depois de toda a preparação do carro em si, né, a gente, esse carro que a gente usou em Monza não vai ser o carro que a gente vai usar em Le Mans. O carro de Le Mans é totalmente novo, então todas as partes do carro, inclusive chassi, é tudo 0 km. Isso já vem da Alpine desde 2017, então toda Le Mans é um carro totalmente novo. A gente usa esse carro só para fazer Le Mans. E o carro que a gente usou em Monza é o carro do campeonato. Então é o carro que a gente vai usar em Fuji, em Monza e no Bahrein. Só o carro de Le Mans é um carro totalmente novo. E tem toda a preparação da própria equipe, né? A gente faz uns longos stints, né? Que são saídas um pouco mais longas, para eles começarem a pegar já um pouquinho de ritmo. Então são, né, várias voltas com paradas que a gente o pessoal acaba chamando a gente um pouquinho antes, sem eles saberem, para eles poderem preparar o box, preparar o abastecimento, preparar os pneus que vão entrar no carro ou sair. A gente simula também uma quebra de freio, que isso pode acontecer em Le Mans, então eles têm que trocar os quatro discos e pastilhas o mais rápido possível, e os freios estão a 1000 graus, então isso também é uma coisa que eles acabam treinando bastante. E essa é uma preparação que a gente fez nos últimos tempos. O BOP, como eu falei antes, ainda não saiu, vai sair nessas próximas semanas aí, a gente já vai saber, esperando que não seja muito ruim pra gente. Eu queria destacar também aqui a presença do Buto Negrão, que é o pai do André, né? Que direta e indiretamente é responsável pela carreira do André, né? O André, quando era pequenininho, estava ali no box, Buto foi piloto de Stock Car, ganhou corridas, era piloto competitivo e tudo, e o André viveu tudo isso também com o tio dele, o Xande, e depois com o primo, o Xandinho também, quer dizer, a família
todo mundo aqui sabe, acredito, é muito ligado com isso. A gente destacou aqui, Guto, duas coisas do seu currículo, que são ser campeão mundial e ser bicampeão de Le Mans, né? E aí a gente vê que as duas coisas estão paralelas, né, no currículo dos pilotos que conseguiram isso, né? Queria que você tentasse definir para a gente o que é correr em Le Mans para um piloto, o que é isso? É uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente, quando era molequinho, a gente corria Le Mans no videogame e achava já cansativo, já falava, meu, 24 horas dentro do carro é complicado. Obviamente não são as 24, e sim são 8 ou 9 horas que eu fico no carro, né? E todo mundo sempre acha que as 24 horas de Le Mans começam na largada, às 3 da tarde. Na verdade, ela começa às 7 horas da manhã, no mesmo dia. A gente tem toda a parte de mídia, passar nos patrocinadores, passar nos boxes, a gente explica os carros, a gente tem a parada dos pilotos, que é um dia antes. Então tudo isso já vem cansando o piloto. E depois a própria corrida, que é mais cansativa ainda, né? Eu sou o piloto que faz a parte da noite, principalmente. Eu tenho uma adaptação muito boa na parte noturna da corrida, então normalmente eu faço a parte noturna, grande parte, ainda mais agora nos últimos 2 anos, como foram os meses diferentes, foi agosto e setembro, então as noites eram mais compridas do que junho, né? A noite de junho é sempre um pouquinho menor. E Le Mans é mágico, toda a preparação que a gente tem, né? A gente já vem preparando Le Mans, na verdade, desde a primeira vez que o carro vai para a pista. Então, desde fevereiro, a gente já vem pensando em Le Mans, que é a corrida mais importante, a corrida que tem mais glamour, a corrida que você ganha mais pontos, né? Que a gente, né? Às vezes a gente fica pensando só em ganhar Le Mans, mas Le Mans é tão importante como o campeonato do que as outras corridas, né? São vários pontos que a gente ganha só em Le Mans. Obviamente, estando numa equipe francesa, fazendo parte dela, é uma pressão a mais, né? A Alpine, Renault faz um grande show lá, então a gente tem uma parte de hospitalidade deles que é gigantesca, que é só deles. Então Le Mans é assim, é mágico, toda a parte da pista, sabe? O público que tem lá é gigantesco. Eu posso até comparar com Indianápolis, que foi uma coisa que eu fiz em 2016, não de Indy, mas de Indy Lights, e fiquei para corrida. Então são 500 mil pessoas, e Le Mans é uma coisa que chega muito perto. Obviamente Le Mans é muito maior que Indianápolis em termos de área, né? Então a gente consegue ter uma noção desse público, mas eles estão lá. Nos últimos 2 anos aí foi bem triste a gente fazer Le Mans sem ninguém, né? Principalmente 2020 aí foi de portas fechadas, 21 foi um pouquinho melhor, e agora finalmente eles abriram os portões novamente. Então realmente é uma coisa muito legal, e ter ganho já 2 vezes que a LMP2 é realmente fantástico, subir no pódio e ver aquele mar de gente que estava ali torcendo. Obrigado pelas respostas, André. Agora a gente queria abrir para vocês, quem tiver pergunta, o Lito Cavalcante está aqui, ele está de pé aqui no meio. Nossa auxiliar vai levar o microfone. Se alguém mais quiser fazer pergunta, por favor, ergue a mão, o Carlos Sub. André, são 2 perguntas basicamente. A primeira é qual é a diferença entre esse carro de Le Mans, específico de Le Mans, e o carro do ano, se é que há alguma diferença. Segundo, a tua trajetória inicial, monoposto, Fórmula Renault, Super Renault, Indy Lights, GP2, aí você passou para Endurance. Eu queria que você comparasse o estilo de corridas, o que acontece na pista principalmente. Lito, bem legal as suas perguntas. A primeira, na verdade, o carro é o mesmo, tá? Principalmente agora. Antigamente a gente podia fazer o setup de Le Mans, que é principalmente do downforce. Então a gente trocava praticamente toda a parte dianteira do carro, que tinha muito menos downforce para as longas retas que a gente tem em Le Mans, mais a parte traseira também. Então a gente mudava a asa traseira, colocava ela menor, então ela tinha menos downforce, mas como a gente anda muito rápido em Le Mans, a quantidade de downforce que a gente tinha no final era muito parecida, tá? Mas o carro é o mesmo. Hoje ele é praticamente o mesmo que a gente usa para o campeonato normal, tirando Le Mans, né? E Le Mans o carro é o mesmo hoje. A equipe opta para colocar um carro 0 km. Então chassi, motor, parte de escapamento, parte de freio, suspensão, é tudo 0. Isso é a minha equipe. Provavelmente as outras de ponta, Toyota, provavelmente devem fazer o mesmo, mas a gente opta por isso. E normalmente já em 2020 a gente teve um problema de um tubo de água do radiador quebrar.
logo na largada. Então, mesmo assim, tudo sendo novo, pode acontecer alguma coisa, mas a gente consegue evitar aí quebras pequenas. E comparando o Endurance com a Fórmula, o tipo de guiada, na verdade, é muito parecida. O LMP1 hoje ele parece um Fórmula 3 mais parrudão, assim, vamos dizer assim. O LMP2 era mais parecido com o World Series. Aí você vai perguntar, nossa, mas por que essa diferença entre o LMP1, teoricamente, era para ser mais rápido? Hoje, devido ao BOP, ele está muito reduzido. Então a gente perdeu aí 500 kg de aerodinâmica e 120 cavalos de motor. Por isso que ele é mais devagar ou parecido com o LMP2 que eu guiava antigamente. E dessa parte a gente tem que aprender a economizar pneu, que é uma coisa que você não pensa muito nas categorias de base de Fórmula, que é uma coisa que você vai aprender depois no Endurance. Economia de combustível é uma coisa que você nunca vai pensar em fazer tirar o pé do acelerador a 100, a 200, 150 metros da curva. É uma coisa que você acaba aprendendo também no Endurance. Uma coisa que eu uso hoje, que eu aprendi muito na GP2 quando eu fiz, que foi 14 e 15, foi economizar pneu. Eu não sei se você lembra, mas os Pirelli eram horríveis, né? Principalmente na GP2. Então foi uma coisa que eu aprendi muito aprendi na GP2, é salvar pneu. Isso foi uma coisa que eu utilizo até hoje. Então é uma coisa que eu aprendi na Fórmula e acabei passando depois para Endurance. Então essas são as respostas. Todo projeto de carro de corrida tem uma possibilidade de evolução. Em que pé está o teu carro hoje? O carro? Digamos de 0 a 10. Eu acho que hoje ele está em 7, a gente tem algumas coisinhas ainda para melhorar desse carro. Ao mesmo tempo, a gente não vai evoluir ele muito. Por quê? Esse é o último ano desse carro. Esse carro, ano que vem, não vai poder mais ser usado no WEC. Pelo fato de não ser um carro híbrido, o WEC está passando totalmente por uma corrida mais verde, né? Não, acredito que nunca vai ser elétrico, mas vai virar híbrido. Praticamente todos os carros. Os GTs vão virar híbridos, os LMP2 muito provavelmente vão seguir a linha do híbrido também, com motores menores. Hoje a gente usa motores V8, a gente vai acabar passando para os V6 logo em breve e vão virar híbrido. Na atualização desse carro, a gente conseguiu atualizar o motor, que isso foi um ganho que a gente teve de combustível. A parte de escapamento a gente conseguiu atualizar também, que também teve um ganho de performance. E todo o resto é muito parecido com aquilo que a gente já veio usando. Obrigado. Imagina. André, você comentou que o BOP vai sair somente daqui a alguns dias. Eu lembro que no ano passado você comentou que em termos de combustível, em Le Mans, mais ou menos 2, 3 voltas de diferença o Toyota em relação a vocês. Mais ou menos. Esse desenho está na cabeça de vocês também, essa diferença tão grande de número de voltas? Você acha que isso pode reduzir ainda mais? Porque é um dos grandes, talvez a maior batalha que vocês vão ter na prova contra a Toyota. Exatamente. Nosso maior medo é esse. O quanto que eles vão conseguir ficar na pista mais que nós. Se for 2 voltas ou mais, a chance é quase nula de ganhar. Isso é matemático, não tem o que fazer. Como a gente conseguiu evoluir o motor e a parte do tanque de combustível do nosso carro, então a gente ganhou uns minutos a mais, assim, não posso falar nenhuma volta porque eu acho que não vai dar isso lá. Pelo fato de mesmo a gente fazendo um lift muito grande de combustível, a gente não tem a eficiência que eles têm. Mas a gente acredita aí que vai ser 1 ou 2 voltas. A gente está torcendo para ser uma, aí sim a gente vai ter uma vantagem ou uma desvantagem, mas a gente vai conseguir ficar muito mais perto deles até o final da corrida, né? Tirando as outras coisas que podem acontecer, né? Furar um pneu, quebrar um carro, problema elétrico. Que eles tiveram em Spa foi um problema elétrico muito grave. E a gente viu lá, eles estão tendo muitos problemas elétricos com esse carro já, desde Sebring a gente já vem vindo, mas essa parte do tanque é a que faz mais diferença entre nós e eles. Então a gente está esperando aí que seja só uma volta. Olá, André. Iório Neto, do portal Viva Esporte. Você, nos comentários, você comenta o híbrido. Eu gostaria, são 2 perguntas.
que você desse um parâmetro, né, entre o híbrido e o convencional, e também como que é a convivência com seus companheiros que vão correr com você, que você mesmo disse que você prefere a parte noturna. Existe algum acordo, alguma coisa nesse sentido? Primeiramente, só vou responder essa segunda pergunta primeiro. Nos companheiros de equipe a gente está super bem, não tem quem escolhe fazer o quê, é sempre a equipe. No geral, a gente sempre acaba conversando muito antes da corrida, então, obviamente, alguns pontos já são mais específicos, outros não, e a gente acaba decidindo tudo junto. A gente escolhe sempre, na verdade a equipe escolhe eu à noite, porque como eu estou na equipe desde 2017 e sempre fui muito bem de noite e nunca tive nenhum problema com isso, eles me colocam mais à noite, mas não tenho porque eu ficar só numa parte diurna e não a noturna. Então é uma coisa que vai ser decidida lá. Eu estava falando antes aqui porque nos últimos anos eu peguei sempre a parte maior, a parte da noite, né? Então é uma coisa, mas isso é uma coisa que a gente vai acabar decidindo depois. Na parte do híbrido e o não híbrido, que é o meu carro, na verdade o que mais muda é a parte da bateria. Então a gente tem um consumo de combustível muito maior, pelo fato de a gente só tem um motor, não temos dois, que é o caso da Toyota. Então a gente gasta mais combustível, né? Outra coisa que diferencia nós, Alpine e Toyota, é a parte do 4x4, né? Hoje com o BOP isso reduziu muito, porque antigamente eles acionavam o 4x4 a 130, 140 por hora, hoje eles só acionam a partir de 190, então até 190 o carro deles é igual o nosso, é só tração traseira e não é mais o 4x4. Então essas são as grandes diferenças entre nós e eles, mas a que mais faz diferença realmente é o híbrido, que eles têm uma vantagem de combustível muito grande. Obrigado. André, sempre tive essa curiosidade. Você teve uma carreira inicial no monoposto e corre com o biposto, carro de turismo, vamos dizer assim. No monoposto, o acerto é muito específico do piloto. Alguns gostam, a equipe trabalha junto com ele para ter o carro com características que potencializem a condução, a pilotagem dele, o estilo dele. No EC, são 3 pilotos sentando no mesmo carro sem tempo para interferir no acerto do carro. Como é que isso funciona? A escolha, a forma como o carro reage tem a ver com Lapierre e Vauxhall, a sua com a deles também, ou é uma solução de compromisso que atenda basicamente o interesse de dois? Ótima pergunta, Lívio. Sim, na Fórmula a gente acaba fazendo o setup para o piloto, né? O carro é dele, então o setup é dele e assim fica. Quando a gente passa por Endurance, a gente tem que abrir mãos de algumas coisas. Eu sou um cara que gosto mais de um carro traseiro do que um carro dianteiro. E isso, o Lapierre também é. Então, juntou aí 2 contra 1, mas não é esse caso. Então, quando o Vaxivier entrou na equipe, a gente teve que se adaptar muito mais a ele do que ele a nós, para poder ajudar ele a ficar na mesma medida de tempo do que nós. Então, a gente tem sim essa jogada de equipe, porque não adianta eu e o Lapierre ser 6, 8, 10 mais rápido que ele, sendo que ele vai ter que, uma hora vai ter que guiar o carro. Então esse momento vai chegar e ele tem que ser do mesmo nível que nós. Então a gente conseguiu fazer isso ano passado, conseguiu adaptar ao Vaxivier o setup desse carro, que a gente tem um setup, obviamente a gente tem um setup base, que já vem, obviamente ele é mais traseiro do que dianteiro, tá? E o Vaxivier gostava de um carro mais dianteiro do que traseiro, ao contrário. Então a gente tem que se adaptar a ele e devagarinho a gente foi mudando o jeito de guiar dele para ele poder se adaptar a esse carro. Por que a gente faz isso? Quando está no começo da corrida, como são muitas horas, a gente deixa o carro dianteiro no começo. Ele vai ser dianteiro no comecinho da corrida pelo fato do tanque estar cheio, os pneus ainda não estão na temperatura ideal, então ele vai nascer dianteiro. Conforme o pneu traseiro, pelo fato de nossa tração ser traseira, o pneu traseiro vai começar a gastar muito mais que o dianteiro, então ele vai virar traseiro uma hora. Ele vai ter essa mudança, principalmente na segunda parte da corrida, que a gente para uns 50 minutos, reabastece e os pneus se mantêm os mesmos. Então nessa segunda fase, no segundo stint que a gente chama, esse carro vai ser traseiro. Então a gente sempre acaba fazendo isso. Então a gente tenta, obviamente, se o carro está muito dianteiro, muito traseiro, a gente se adapta a isso, dependendo da pista. E os pilotos também, obviamente, têm que deixar algumas exigências de lado
para se adaptar à equipe. Né? Não posso deixar um carro só para mim, ou o Lapierre só para ele, ou o Vaxivier só para ele. Então tem que ser um conjunto dos três para poder funcionar. E a gente vem vendo aí que tem funcionado e a gente tem acertado o carro muito igual para os três. André, é fascinante ouvir tanta nuance técnica, mas a minha pergunta vai um pouco no viés emocional até. Você é campeão mundial, você tem vitória alemã, tem lá o seu Rolex, subiu ao pódio, viu aquela emoção toda. Não tem Rolex. Não tem Rolex, é só pro principal. Então a pergunta é em cima justamente disso, né? A pergunta que você venceu Le Mans, você é campeão mundial, você tem tudo isso no seu currículo, mas agora é uma classe diferente, a categoria principal. O quanto que isso mexe na cabeça do piloto? Pensando na sua carreira, eu imagino que isso seja uma construção, né? Mas o quanto mexe você saber que uma vitória agora seria a vitória na classe principal? Com certeza mexe sim. Ganhar na LMP2, óbvio que é maravilhoso, ganhar 2 vezes seguidas, então não tem o que falar. Mas você sabendo que você está indo agora para a classe principal, tendo a oportunidade de ganhar e fazer parte da história de Le Mans, para o Brasil também, mas para Le Mans, para a equipe, para todo mundo, é fantástico. Óbvio que tem uma pressão a mais, por estar numa equipe francesa, a gente vem tendo resultados muito bons, já tivemos no passado, então a expectativa é muito grande, né? Le Mans, como eu falei, ela pode ser muito boa, como ela pode ser muito ingrata. Tudo pode acabar nas primeiras voltas, como pode acabar nas últimas voltas. A gente já teve essa memória com a Toyota, que acabou quebrando na última volta de Le Mans. Graças a Deus comigo isso nunca aconteceu, espero que não aconteça. Mas sim, tem uma pressão a mais e querendo trazer esse resultado aí pra mim e pro Brasil também aí, poder tendo, né, conseguir levar a bandeira do Brasil no topo de Le Mans vai ser com certeza excepcional. André, voltando um pouco mais para a parte técnica de competição, pensando principalmente na Toyota, né? Na resposta ao livro você citou a questão dos pneus, queria que você falasse disso na comparação com a Toyota em termos de desgaste e tudo mais. Você citou o problema elétrico, em termos de confiabilidade, como é que está essa comparação? E também você citou o downforce frente aos carros da LMP2. E em relação à Toyota, como é que está isso? A gente não consegue saber, na verdade, o quanto de problema eles estão tendo na Toyota. Eles conseguem manipular muita coisa lá dentro, então a gente não consegue saber. A gente consegue ver que eles estão tendo muito problemas elétricos desde o começo da temporada. Então eles tiveram problema elétrico em Sebring, eles tiveram problema elétrico agora em Spa de novo. Esse foi muito grande porque o carro parou. Algumas vezes eles dão um reset no carro, eles dão um restart no carro, o carro volta a funcionar. Então a gente não sabe o que está acontecendo. A gente sabe que eles estão com um problema elétrico grande, né? A gente vai ver agora em Le Mans, agora nos treinos, a gente vai ter uma pequena ideia do que vai acontecer, mas é muito difícil. A gente consegue ter realmente uma visão real do que vai acontecer na corrida. Mesmo na classificação a gente tem consegue ter uma ideia, mas não é o que acontece realmente na corrida. Em termos de pneu, eles têm um gasto tão grande quanto o nosso, pelo fato de ser mais pesado. De downforce, eu não sei te falar o quanto que eles têm mais que nós. Eu acho que não é muito mais. E de velocidade, sim, eles são mais rápidos de reta que nós. Isso a gente já conseguiu ver no passado. Foi uma coisa que a gente vem brigando no BOP já no passado, que foi nítido, principalmente em Spa e Le Mans, que sempre antecede Le Mans. A gente viu falar, a gente perde 3 décimos na reta de Spa, na primeira reta, então passa o Rouge até a primeira reta da primeira, e depois da curva 15 até chegar no bus stop a gente perde mais 5 décimos. Então, e ali é só reta. Ali não tira o pé pra nada, a não ser na chuva. E a gente vem batalhando isso desde o ano passado. Por isso que eu estou ansioso para que saia esse BOP o mais rápido possível, para a gente saber se a gente vai conseguir ter esses cavalinhos a mais que a gente perdeu em Sebring, a gente vai conseguir ter agora de volta para Le Mans, para poder aí ter uma pequena vantagem. A gente já tem a desvantagem do tanque de combustível, então com o tanque de combustível a desvantagem mais a velocidade, aí vai cada hora fica um pouquinho mais difícil de ter um resultado legal. Bom dia, André. Flávio Souza, torcedores.com aqui atrás. Tudo bem? Tudo bom? A minha dúvida é mais com relação à parte física. O que muda na sua preparação para disputar Le Mans e quais são as dificuldades que você tem numa corrida? Você fica 8 horas, o que você prepara para o corpo
quais são as principais dificuldades que você tem ao longo dessa prova tão longa? Na verdade, o que mais cansa é a parte mental, principalmente na parte noturna. É onde você presta mais atenção, é onde você tem a maior parte de troca no volante. Então a gente consegue trocar no volante ali, a gente consegue trocar parte de controle de tração, diferencial, balanço de freio, a gente consegue fazer a mistura do motor também, então a gente consegue aumentar ou reduzir, dependendo da temperatura que vai estar durante a noite, a gente consegue fazer essa mudança também. É muito mais na parte mental, obviamente a parte física cansa também, óbvio, mas é muito mais a parte mental do que física. Preparação, eu faço um pouquinho de tudo, então pedalo, corro, nado, eu vou fazer uma prova no final do ano de triatlo, então aproveito e já embalo para fazer um pouquinho a mais para Le Mans. Depois tem a parte de personal trainer, que é pescoço, ombro, essas coisas também eu acabo fazendo bastante para a preparação de Le Mans. Le Mans não é uma pista que cansa, pelo fato de ter retas muito grandes, você consegue dar, né, entre aspas, uma relaxada, mas a parte mental realmente é a parte que mais cansa Le Mans. André, você falou bastante... Desculpa, o Bigola, só fazer mais duas perguntas, tá? Porque a gente já está quase 40 minutos na entrevista, mas o André vai continuar aqui, mas a sua pergunta e mais uma a gente consegue fazer. André, primeiro, recomeçando, você é a prova viva que existe vida fora da Fórmula 1, e é muito legal te ver andando na frente, ganhando corrida, liderando o campeonato. O WEC é, em princípio, uma manifestação mais europeia, do automobilismo da escola europeia. E há uma tímida aproximação com o pessoal dos Estados Unidos. A IMSA. IMSA, exatamente. Como é que você vê isso e a que pé está essa possível união? Que caso aconteça, deve ser uma coisa muito boa para a categoria, né? Com certeza vai ser uma junção, na verdade. Não diretamente, mas indiretamente vai ser. A Covid atrapalhou muito essa transição. Essa transição está acontecendo ainda, com a entrada de novas fábricas, né? Então está entrando a Peugeot, que já vai entrar esse ano, já vai correr a partir de Monza. Ela não vai fazer Le Mans, mas ela, a partir de Monza ela vai entrar. A Porsche vai voltar para o LMDH, para o Hypercar. Então a gente está vendo também Lamborghini, que já fez a sua fala que vai voltar para o campeonato. A própria Ferrari está voltando também. Então realmente vai entrar também Cadillac, Acura, Chevrolet. Então tem bastante gente, BMW está voltando também. Então realmente o campeonato vai virar muito grande, como era há muito tempo atrás. Essa junção IMSA-WEC, para mim, acho que foi a melhor decisão que eles já fizeram na vida deles, da ACO com a FIA e do IMSA. Porque o campeonato europeu, que é o WEC, vai poder correr com os carros que correm lá, vai poder correr nos Estados Unidos e vice-versa. Então a gente vai ter em algumas corridas, ou o campeonato inteiro, equipes americanas ou equipes europeias correndo em lugares diferentes, coisa que hoje isso não acontece. A gente não vai ver a Alpine correr Petit Le Mans. Primeiro que não dá com esse carro. E não tem nenhum atrativo. Entendeu? E depois vai ter sim, vai ter essa junção, vai ter esse atrativo de você correr os dois campeonatos no mesmo ano. Então você pode ter um carro nos Estados Unidos e um carro na Europa para fazer o WEC no Mundial e fazer o IMSA. Então eu acho que é benéfico essa junção. Não tem por que não sim. Você tem uma ideia de que se acontece no ano que vem, em 2 anos, 3 anos? Olha, ano que vem eu sei que vai ter Toyota, vai ter Peugeot, que já vai estar entrando agora. A Porsche, acredito que já vai entrando ano que vem. A Acura, Chevrolet, eu acho que já entra ano que vem, mas entra no campeonato americano primeiro. BMW começa no campeonato americano, isso que a gente lê, que eu sei. A Alpine só entra em 24, que ainda tem todo o ano que vem ainda de preparação do carro, preparação do motor, chassi, enfim, tem o ano inteiro ainda de testes ano que vem. Em 24 a Alpine vai entrar também na LMDH. Lembrando, são dois carros, né, vai correr junto, mas são carros diferentes, né? Tem a Hypercar e a LMDH. A LMDH são os carros que vão poder ser comercializados. Então qualquer equipe vai poder comprar um LMDH, que chama chassi Oreca da Lara, Mecachrome, e tem mais um agora que me fugiu o nome. Esses são os carros que você, por exemplo, você pode ir lá e pode comprar e pode correr.
Os hipercars são carros feitos pela fábrica, então Peugeot é um carro feito totalmente pela Peugeot. Toyota também, Ferrari também vai ser assim. Então esses carros você não consegue comprar, são carros de fábrica. Os LMDHs, que são carros muito mais baratos, vão poder correr com os hipercars. Por isso que virou atrativo, tanto para os Estados Unidos quanto para as equipes europeias. Então você vai poder correr na categoria principal com um custo menor e competindo contra a Toyota, porque aí vai vir o quê? O BOP. Então isso tudo vai ficar equalizado, com carros diferentes, mas eles vão dar um jeito de conseguir colocar todo mundo na mesma linha. Valeu, muito obrigado. Mais alguma pergunta? Legal, então. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos, mais uma vez. O almoço, a gente tem que se servir aqui nesse buffet que tem aqui ao lado. Quem não conseguir lugar aqui, nesse espaço, as primeiras mesas ali são nossas também. Vocês podem ficar à vontade para ocupar aquelas mesas. Tá? Muito obrigado, pessoal. O André vai estar à disposição de vocês também. Vamos aproveitar a oportunidade para fazer as entrevistas que a gente precisar. Muito obrigado. Isso, encerramos aqui a coletiva com o André Negrão. Vocês puderam acompanhar aí na íntegra toda a coletiva. Lembrando que esse material, mesmo ao vivo, estará disponível na nossa página do YouTube, ainda hoje, em todas as nossas redes sociais e no nosso portal. Muito obrigado e até a próxima.